reflexos da crise econômica. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Professor, a presidente Dilma Rousseff, na sua visita à Alemanha recentemente, usou a expressão tsunami monetário para traduzir a onda de liquidez provocada pelos países industrializados envolvidos. Segundo informações do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, as emissões chegaram ao equivalente a 8,8 trilhões de dólares. A presidenta tinha feito uma advertência, uma crítica aos países desenvolvidos. Mas qual é, de fato, o impacto dessas emissões para além das fronteiras dos emissores, ou seja, Estados Unidos e a União Europeia? Não, essas emissões, veja bem, os governos têm dificuldade com a sua dívida porque os bancos se retraíram, os mercados se retraíram. Então, esses países mais fracos, pagando juros maiores, com a economia em crise, em que o produto cai e a dívida sobe porque os juros sobem. Então, veja bem, meus coeficientes começam a piorar. Quanto mais me apertam, mais meu produto cai. E o desemprego aumenta. E quanto mais me apertam, os bancos mais querem cobrar de juros, aumentando minha dívida. Então, tudo isso que eles fazem vai piorando os coeficientes. O que os europeus fizeram? Em parte, eles foram comprando títulos assim no mercado secundário. Inclusive, devem comprar agora um pouco. Mas eles deveriam fazer no mercado primário. Quando um país como a Itália tem que colocar 15 bilhões de euros, seu mercado está reticente, ora, o Banco Central Europeu tinha que ir lá e ele comprar os 15 bilhões, que sairia muito barato isso aí. Ao invés de eles fazerem isso, o que eles fizeram? Eles deixaram essa confusão toda, piorou o clima dentro do mercado financeiro, as taxas de juros subiram, os países tiveram mais dificuldades, tiveram problemas internos também, porque são obrigados a reduzir as rendas internamente, né? E com isso, a situação fica tão crítica que eu vou ter que botar mais dinheiro nesses países do que daria se eu comprasse os títulos emitidos. É por isso que, aparentemente, o que está acontecendo é que tudo isso é feito para você disfarçar o problema verdadeiro, que são os bancos alemães e bancos franceses. Porque sairia barato você... Quando se emite 8,8 trilhões de dólares, o equivalente a isso também em euros, em dólar norte-americano, quer dizer, o que acontece, para onde vai parar esse dinheiro e o que acontece nos outros países, como o Brasil, por exemplo, os países emergentes? Veja bem, só os Estados Unidos perderam, de 2008 a 2010, o governo americano teve aumento de dívida de 5 trilhões de dólares. Trilhões? Trilhões. E a Europa, me parece que foram 10 trilhões a perda, aumento de endividamento europeu, entendeu? De operações para tentar salvar bancos e coisas assim. Porque essas operações vêm desde 2008 que eles estão fazendo coisas assim, de procurar socorrer bancos depois da crise do subprime. Esse que nós estamos discutindo é uma segunda onda, quando eles alegam que os governos estão quebrando dos países mais pobres da Europa. Essas emissões são todas elas sem lastro, professor? Não, veja bem, na Europa, os países perderam tudo, até a capacidade de emitir dinheiro. Então, a Espanha não pode emitir dinheiro, Portugal não pode emitir dinheiro, não pode nada. Eles estão, digamos, pendurados na brocha, sem a escada. Uma situação, eles não podem casar mal nenhum. Porque emissões... Não pode fazer política cambial, nem monetária, nada. Não pode nada, nem trabalhista e agora nem fiscal, nem orçamentária mais. Praticamente eles vão se tornar, digamos, administradores, né, títulos assim, da Alemanha e da França. Porque estão perdendo, inclusive, a capacidade orçamentária. Perda de soberania. Perda total de soberania. Agora, veja bem, que países? Os países que passaram a década toda reduzindo ano a ano a dívida pública. Faziam o dever de casa, estavam fazendo. O dever de casa. Quem está pressionando? Os vizinhos. A imprensa não mostra isso hoje, né? Que esses países vinham reduzindo a dívida pública. Dizem o contrário, que eles sempre gastaram o que não tinham para gastar e por isso quebraram. A Grécia, como o caso da Grécia. A Grécia deve mais de 100%? Deve. Entrou assim já no coisa. Já entrou assim? Já entrou. E vinha baixando. A Itália devia bastante? Já devia antes, entendeu?
E a gente não pode esquecer que o mercado comum europeu, quando trouxe países como Portugal e Espanha e tudo mais, foi assim, não podemos conviver com vizinhos pobres. Vamos trazer para melhorar o seu padrão de vida. Então, esses países são países que fizeram tudo direitinho. Alguns chegaram a melhorar, como a Espanha, Portugal estava melhorando também. Mas, de repente, a coisa vira, eles pegam eles como bode expiatório e dizem assim, todos eles têm que empobrecer para ficar no mercado comum europeu. Você veja que coisa. Mais. No caso da Grécia, que você mandou cortar as aposentadorias em 40%, e o primeiro-ministro fala assim, acho que nós vamos ter que cortar mais. Então, veja bem, essa questão, eu acho que a gente não devia confundir a questão nossa com a questão deles. Eles estão com um problema muito grave, que é um problema do sistema bancário, estão com um problema no leste europeu que ninguém gosta de falar, porque os bancos correram para comprar achando que aquilo seria um Eldorado, e não foi bem isso, né? Naquela onda de correr com a União Europeia, que agora é a União Europeia, e cercar a União Soviética com a OTAN, um jogo político perigoso, como eles fizeram, aí os bancos vieram correndo comprando coisas lá, entendeu? E estão se dando mal, porque aquilo lá tem países em situação muito difícil, inclusive a Hungria, que foi o grande exemplo de liberalismo econômico na Europa, que puxou o cordão do liberalismo, e que levou o Gorbachev a destruir o Império Soviético, esse país hoje, ele está, inclusive, acabou com a independência do Banco Central e tudo mais, que a Europa está louca da vida por causa disso, porque é um governo de direita e é um governo que não aceita esse tipo de concessões. Então, veja bem, eles estão com problemas dentro da Europa do leste, do oeste, né, da ocidental, e estão com problemas na outra. E estão com países que não são grandes devedores. Agora, em compensação, são países que estão numa situação tão crítica por causa do câmbio que ninguém quer comentar, mas eles estão fazendo grandes déficits no balanço de pagamentos a cada ano. E como vão cobrir esse déficit? Né? Não pode emitir moeda. Não pode. E estão devendo numa moeda forte. E não atrai capital estrangeiro para cobrir também. Mas não tem jeito. Bom, os bancos, alguém está financiando, não sei como, mas é uma bomba de relógio. Porque, veja bem, em 5 anos agora, o que aconteceu? Os 4 patinhos feios, eles tiveram um aumento de dívida externa, um déficit acumulado. Quais são os 4 patinhos feios? Grécia, Portugal, Itália e Espanha. Então, o que aconteceu? Veja bem, eles tiveram um déficit em contas correntes em 5 anos, e crescente, né? De 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Então, tem países como a Itália, como a Espanha, são 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares e déficits, entendeu? Como é que eles vão fazer isso, assim, para financiar? E aí você olha do outro lado, quem é que tem os superávites grandes lá, então? Se tem alguém deficitário, embora ali não seja uma economia fechada na zona, mas alguém está levando vantagem. Claro, a Alemanha está com um superávit de 1 trilhão de dólares nesse período. Então, o que está acontecendo? Ora, a Alemanha está comendo pelas beiradas a Europa, entendeu? Economicamente, a Alemanha, em termos de tecnologia, é uma capacidade ímpar. Foi o único país que a China não bateu no mercado internacional de produtos de ponta. Né? Assim, todos ela engoliu. A Alemanha não. Tecnologia. Né? Inovação tecnológica, mesmo aumentando preços, tudo mais. Então é uma potência assim. Mas ela está tratando com o euro, está tratando as outras economias, tratando mal. Porque como vai fazer a Espanha? Países que têm escala de produção pequena, têm estruturas produtivas assim retardadas comparativamente à Alemanha. E são países, além de tudo, que não têm capacidade tecnológica que possam lançar produtos novos a todo dia. Ou seja, são desiguais. Ainda estão enfraquecendo o mercado e o consumo. Estão enfraquecendo internamente e ficam mais dependentes. E agora esse problema do balanço de pagamentos, ora, se eu estou devendo, estou com um rombo desse em dólares, eu estou com um rombo em moeda internacional. E isso aí é muito grande. Como é que eu vou fazer? Não, eu teria que exportar mais e importar menos. Mas a primeira lição para isso aí é realinhar o câmbio. E você não pode mexer no câmbio. Não pode, que é o caso brasileiro. Que é o caso brasileiro. E que lá eles têm que fazer como? Como a França impôs. Dizer assim, nós temos que acabar com esse negócio de moeda, reinventar outras moedas e começando pela valorização do marco.
E em parte do franco francês. Tem que começar por aí, que é a questão, para você não ter um impacto inflacionário muito grande, né? Agora, professor, no caso do Brasil, quer dizer, essa estrutura, essa coisa toda do euro, e também essa onda de emissão dos Estados Unidos, essa super liquidez, tem refletido no Brasil. O real não para de se valorizar e a indústria brasileira vem sentindo, de fato, na própria carne, essa valorização do real, perdendo poder de competitividade. O ministro Manteiga tenta acalmar, dizendo que o Brasil tem um arsenal infinito de medidas para adotar, para competir isso com o dólar, quer dizer, fazer com que o dólar se valorize mais frente ao real. Como é que é isso na prática? Não, veja bem, o capital financeiro, o chamado capital especulativo, ele tem liberdade de entrar e sair no Brasil desde o tempo do Collor. E antes disso, ainda no governo Sarney, as pressões internacionais de liberalismo econômico, né, elas fizeram com que você desmontasse o sistema de administração de câmbio e deixou o câmbio livre. Então, o capital especulativo entrou de prato cheio no Brasil. Liberdade de entrada e saída e câmbio livre que eu posso jogar onde eu quero. Ora, por que é importante o dólar ficar em torno de 1,70 por aí? Porque a Selic, quando eu dou 10%, o Banco Central está sempre dizendo assim, ele não confessa, mas eu estou com uma inflação de 6%. Se eu dou 10, eu estou dando 4, menos os impostos, né? Estou no limite. E o que o sujeito lá do exterior está falando? Aliás, até exportadores brasileiros que podem deixar o dólar no exterior e podem ingressar através de banco, o que eles estão falando? Estão falando o seguinte, se eu entro com meu dinheiro no Brasil pagando 1,70 e saio comprando por 1,70, eu tenho a Selic inteira de 10%. É como se não tivesse inflação. E se eu não pago imposto, eu estou tendo uma rentabilidade de 10%. E se eu olho para os Estados Unidos, ou para a Alemanha, ou para qualquer lugar, pronto, eu tenho 1% e a inflação come às vezes zero. Então, pagando 10%, pode não ter nenhuma emissão monetária no mundo, que eu vou continuar sendo inundado por capital especulativo. Esse modelo que veio do Plano Real é um modelo suicida. O que aconteceu em 2004, se eu não me engano, acho que foi 2004. Entrou tanto capital especulativo, porque com esse governo, o governo anterior, né, o capital especulativo de curto prazo, ele entrou assim, mas levantando o voo. No ano 2004, você teve de entrada, com entrada e saída, mais do que todo o período do governo anterior, que a gente achava um absurdo como entrava dinheiro para especular. Aqui a coisa ficou de tal modo escancarada que 204 superou todos os 8 anos no governo anterior. Então, estou dizendo assim, com isso aí, não tem. O câmbio, o que é? O câmbio é mantido assim por quê? Porque o capital especulativo maximiza os ganhos assim. E quando eu digo especulativo, eu digo, se o Banco Central deixa os exportadores terem os dólares no exterior, os empresários de empresas capitalizadas devem estar muito contentes no Brasil também com isso aí. E aí você mantém uma Selic elevada. Com a Selic elevada, você diz que é política monetária. Não é. Política monetária é você lançar títulos assim para enxugar excesso de dinheiro na praça, vender os títulos para pôr dinheiro. É só para você trabalhar a margem. A Selic, o indexador, é uma correção monetária de títulos. Você garante ao aplicador correção monetária nos títulos a esse nível. Então você não tem como, sem emissões monetárias, você vai continuar tendo essa massa de recursos entrando. Aí chega alguém do governo e fala assim, mas é bom para a gente, por quê? Porque isso foi inventado no Plano Real, de eu usar o câmbio como âncora e eu estou segurando a inflação. Agora, professor, o senhor falou aí na Selic elevada, parece que finalmente o Copom entendeu a necessidade de trazer a taxa Selic para patamares mais similares à taxa internacional, reduzindo, né? Inclusive a ata do Copom sinaliza 9%, né? Queria que o senhor comentasse essa questão, ou seja, isso vai prosseguir assim, é possível reduzir ainda mais, e que o senhor acha daquela proposta que causou aí um frenesi muito grande no chamado mercado, do economista Nakano, que propôs simplesmente o fim da taxa Selic, diz que já é hora de finalizar, acabar com ela, definitivamente. A taxa Selic,
É uma excrescência. E o cupom também. O cupom não existe. O Banco Central inventou um comitê de política monetária. Ele inventou, deu autoridade a ele, e a partir daí ele deu indexação em títulos públicos, criou a Selic e tudo mais. É uma coisa inacreditável em termos assim, institucionais. Agora, o que você está fazendo com a Selic? Você estava dando uma correção monetária, como eu falei, disfarçada de política monetária. Quando não é política monetária. Bom, aí o que acontece? É que ela tem que ser desidratada. Ou seja, eu tenho que acabar com os títulos na base Selic, matar sim. É a única solução. Acabar com a Selic. E ter títulos que eu tenha, pode ter algum ganho real, mas muito pequeno, que é o velho problema da dívida pública brasileira. Eu tenho que ter títulos com remuneração baixa. Poupança, o sujeito aplica em outra coisa. Os outros títulos, em títulos públicos, aplica com remuneração baixa. Tem que ser assim. Isso aí, todos os países fizeram. Hoje, por exemplo... Quer dizer, você não teria nenhum título atrelado à Selic. Hoje, em torno de 30% dos títulos públicos atrelados à Selic. Você está reduzindo. Você teria atrelado a índice normal de inflação? A índice normal de inflação, e você pode dar um ganho real de 2 pontos de percentagem sem imposto, uma coisa, sei lá, alguma coisa assim. A Selic você tem que desaparecer por quê? Porque ela virou uma instituição, ela virou um componente da política econômica global que você não consegue dissociar. Você vê que o pessoal ainda acredita ainda que é política monetária, acredita que o Copom tenha base legal. É uma coisa... Então você tem que fazer realmente, você tem que mudar isso aí, tirando a Selic e ter outros instrumentos. E como ficaria a poupança nisso, com essa taxa de 0,5% ao mês mais TR? Olha, a poupança é o seguinte... A Selic pode baixar, não tem problema. A poupança, tradicionalmente, era trimestral. Você só dava correção a cada trimestre. Muito antigamente, né? Muito antigamente. Depois o pessoal começou a inventar que podia ter 3 cadernetas, tinha uma por mês. Depois podia ter cada 15 dias, depois podia ter até diária. Aí acabou isso aí. Mas você pode limitar na caderneta, você pode limitar até 100 mil, digamos, eu dou uma remuneração melhor, né, para pequeno poupador, e acima disso eu jogo fora da coisa. Tem que ser devagar, porque eu não posso desmontar o sistema de financiamento imobiliário, né? Claro. Não posso desmontar também, grandes investidores estão aí, você obrigado, de repente, mudar. Você tem que fazer assim, pausadamente, mas tem que ser muito rapidamente. É como o câmbio. O câmbio tem que ser uma correção pausada, mas tem que ser muito rápido, muito urgente. São coisas, mais ou menos, distorções que têm isso de comum. A dívida líquida do setor público. No próximo bloco, aguarde.